Livro de Jonas, capítulo 3, a conversão de Nínive. Vou tentar passar uma passagem já bastante conhecida, passagem bastante batida. Jonas ele tem um chamado de Deus, para pregar para a cidade de Nínive. Jonas não vai para a cidade de Nínive, aquela história conhecida, porque ele achava aquela cidade indigna de receber o perdão. Jonas tinha ranço, ódio daquela cidade por conta dos pecados. E Deus manda Jonas ir para aquela cidade, pregar o amor de Deus, mandar ele se arrepender dos seus pecados, porque Deus, na sua onisciência, já sabia como que aquela cidade ia perecer no inferno. Deus, ele sabe, amados. Então, vamos lá. A conversão de Nínive, Jonas capítulo 3. E a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou Jonas e foi à cidade de Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, e de 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, Nínive será destruída. Jonas entrou na cidade e falou que dentro de 40 dias Deus ia bater aquela cidade toda. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior desde até o maior até o menor. Estava procurando, o dedo meu estava em cima, tampando. Preste atenção nisso aqui, amados. E os homens de Nínive creram em Deus. Os homens creram em Deus, proclamaram um jejum. Toda a cidade fez um jejum. Se vestiram de roupa de saco, por humilhação, desde os maiores até as crianças. Então, foi uma reviravolta na cidade, amados. Você imagina o transtorno que deu na cidade toda, aquele alvoroço todo, mas o povo creu na pregação do profeta. Esta palavra também chegou ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si suas vestes. Preste atenção. Imagina um rei sentado no seu trono, com coroas, aquelas vestes bonitas, tecido caríssimo. Ele tirou toda aquela roupa, cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas, Se humilhou ao extremo e fez uma proclamação e divulgou em Nínive. O rei convocou toda a cidade e deu uma ordem, e deu um decreto: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, Não dê alimento, não dê água, mas aos homens e aos animais sejam cobertos de saco. Botou os animais para ficar em jejum. O rei, o imperador daquela cidade, linha de frente, mandou deu uma ordem. Você sabe, quando o rei dá uma ordem, é a ordem, amado. Mandou toda a cidade ficar em jejum. Eu imagino os soldados entrando dentro da casa do povo, retirando alimento à força. Eu imagino, porque todo mundo poderia comer escondido, amado, dentro de uma cidade perversa, Então, aquele rei absorveu a informação do profeta e, através do rei, ele foi tipo um sacerdote ali para a cidade de Nínive. Ele recebeu a pregação de Jonas. Jonas recebeu o mandato de Deus. E aquele rei de Nínive obrigou todo mundo a ficar em jejum, mano. Presta atenção.
Mas os homens e os animais cobertos de sacos clamem fortemente a Deus. Ainda deu uma ordem para todo mundo clamar a Deus. Presta atenção. E converteram-se cada um do seu pecado. Presta atenção. Todo mundo se converteu do seu pecado. Vou até escrever aqui. E converteu-se do seu pecado, do seu mau caminho, da sua violência, de suas mãos. Aí está aqui o versículo 9. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles. Agora presta atenção. Deus viu o seu arrependimento. Deus viu o que sentia no coração daquela cidade de Nínive, né? E que eles tinham se arrependido de todo o mal. Agora presta atenção no versículo 10. Ó. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do que tinha anunciado. Deus se arrependeu do que tinha falado a Jonas, porque ele ia terminar com a cidade em 40 dias. Vou grifar aqui. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria. Amados, a cidade de Nínive, ela foi salva, não é porque Deus quis. Presta atenção, a cidade de Nínive foi salva porque ela se arrependeu dos seus pecados ao extremo. Eles se converteram, eles nasceram de novo. Uma cidade toda nasceu de novo. Todos eles começaram a se humilhar diante do Criador, começaram a entender a mente de Cristo. Você está entendendo? Isso no meio de 40 dias. Porque se aquela cidade não se arrependesse dentro de 40 dias, Deus ia atacar fogo na cidade e exterminar tudo. Presta atenção. Tem gente que passa um ano, amados, não é 40 dias. Tem gente que passa uma década. Tem gente que fica 50, 60, 70, 100 anos, 110, 120 anos e não se converte. Aí, o problema é em que não tem pregador? Tem. Não tem as escrituras? Tem. Não tem a palavra? Não tem Deus para exortar, para mandar os seus? O problema não é nem esse, amados. O problema é que a pessoa não quer. Não quer. Ó, o jovem rico, que ele saiu para ele gastar dinheiro na farra dele, com as orgias, ele caiu em si. Ele se converteu, ele se arrependeu do seu pecado, caiu em si. E quando ele voltou, a palavra fala que o pai dele perdoou ele. E fez uma festa. Aquilo ali revela, mostra uma interpretação do pecador se arrependendo e entrando no reino dos céus e Deus recebendo ele. Agora, o cara ele não quer deixar o pecado dele, uma coisa pessoal dele. Deus ele deu o livre-arbítrio a todo mundo, mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não tem livre-arbítrio mais. Ou seja, você já vai começar a viver mandamento, você já vai começar a praticar a doutrina de Cristo. Você está me entendendo? Aonde eu quero chegar? A Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto está perto, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Você tem que chegar perto do Senhor abatido, contrito, arrependido, mostrando frutos de arrependimento. Foi o que Nínive fez. Mostrou fruto de arrependimento. O livro de João fala, amado, que todo aquele que ama o Senhor obedece aos seus mandamentos. Não tem exemplo nenhum da cidade de Nínive. Nínive em 40 dias se converteu e começou a praticar a vontade de Deus. Então Deus falava que Deus se arrependeu do que ia fazer com a cidade de Nínive. Agora hoje, você chega para um parente seu e você fala do amor de Deus. Eles levam até na maciota e acham até bonitinho pelo fato que você está falando da Escritura, você está falando do amor de Deus. Eles até começam a praticar, mas depois começam a vacilar. O amor ao pecado é maior do que o amor de Deus. Mas quando você fala pesado, quando você fala grosso, quando você fala em relação ao inferno, eles alegam que você está julgando.
Ó, fulano tá me julgando. Sabe o que eu ganho com isso? 3 anos de inimizade, 5 anos de inimizade, a pessoa nem olha na sua cara. Então, como o tempo ele vai varrendo, o ódio vai varrendo aquela coisa, vai limpando, e as ilusões desse mundo, informações novas, vai cegando a mente do povo. Então a pessoa já nem lembra mais por qual motivo parou de falar. Vou tentar ver se está gravando aqui. Então a pessoa ela nem lembra mais por qual motivo que ela parou de falar com você. Então é a hora de você recomeçar de novo. Mas agora, a cidade de Nínive deu atenção porque chegou um profeta para trazer informação de Deus. Agora presta atenção, qual foi a informação que Jonas estava levando? Estava procurando o lugar errado. Ó. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia e pregava: ainda 40 dias Nínive será destruído. Essa foi a pregação de Jonas, que era para o povo se arrepender, era para o povo se arrepender. Jonas não estava proclamando, Jonas não estava afirmando, Jonas não estava dizendo que o povo ia para o inferno, amado. Você está me entendendo? Porque todo mundo em sã consciência sabe. Todo mundo em sã consciência sabe. Mas eles preferem acreditar no seu coração, que a Bíblia fala que é enganoso e é errado. Só, amados, que Deus, ele usa a quem ele quer, na hora que ele quer. E a Bíblia fala que ele usa as pessoas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quando você for falar, amados, quando você for incentivar uma pessoa a largar o vício dela, fala do amor de Deus, amados. Todos nós sabemos que quando a gente lê as Escrituras, quem mais falou do inferno foi Jesus, amado. Mas se você chegar para uma pessoa viciada e falar para ela que ela vai para o inferno, ela vai tomar ranço da sua cara, ela vai tomar ódio da sua cara e ela não vai procurar o amor de Deus. Porque os mandamentos, amado, a doutrina do Senhor, a palavra de Cristo, só faz aquele que ama o Senhor, aquele que nasceu de novo. Mas como o Senhor está sentado no seu sublime trono, o Senhor é amor. João resumiu Deus em amor. Mas você tem que ir para a rua, falar dos vícios, falar do pecado do povo. Mas conta a outra versão também, amados. Conta que Jesus ele perdoou Nínive, que Deus perdoou Nínive. Toda aquela cidade se arrependeu, porque Deus é amor, amados. Deus ele não perdoa aquela cidade porque ele tem ira nas mãos, não, amado. A própria Escritura fala, amado, que a vontade do Senhor não é que o ímpio se perda, mas que ele se converta. Vocês entendem uma massa de trilhões, uma geração que todas que estão perecendo e caminhando para o inferno, tendo conhecimento da palavra, porque acha que vai fazer a ferro e fogo que o Senhor está pedindo, porque está lendo a sua Escritura, não vai fazer, amado. Não vai fazer. Então, qual é a maneira de você viver? É pela graça, amado. A Bíblia fala que você tem que olhar para outra pessoa, você tem que se ver. Você tem que olhar para a pessoa e tem que amá-la, ainda que ela for o seu inimigo. A própria Escritura fala que você tem que amar o seu inimigo, amados. Tem pessoas que estão sendo mal interpretadas. Essas pessoas estão indo para a rua, falando mal do maconheiro, falando mal do ladrão, falando mal do assassino. Essas pessoas não vão se render a Cristo assim, amado, à base de força, à base de empurrão, à base de chicotada, de paulada. Aí a maioria vai dizer, que Jesus pegou um chicote, é que Jesus chegou lá para Tiro e Sidom, falou que para a cidade iriam estar caminhando para o inferno, pá, não sei o que, não sei o que.
povo vai buscar textos que tem dentro da Bíblia para aumentar o seu ódio, para aumentar a sua ira. Mas acho que é Salmo 53 que fala. Sai daí, Mel! Acho que é Salmo 53 que fala. O Senhor olhou para baixo e não viu uma pessoa que faz o que ele pede, amados. Então, Deus se agradou moer Jesus naquela cruz para ele carregar o pecado do povo naquela cruz, entendeu? E o povo se arrepender e voltar de novo. Agora, você está vendo que a pessoa, ela está amando a delícia do pecado, ela está tipo crucificando o Senhor de novo. É como se não fosse válida a morte naquela cruz, entendeu? Então, o que vocês têm que ir para a rua pregar é o amor de Cristo, amados. O que vocês têm que falar? Que Deus ele tira o pecado do homem. Deus ele liberta. E ele lava o homem, entendeu? E depois que as pessoas forem salvas, lavadas e remidas, elas têm que fugir do pecado, amados. Elas não podem mais dar ouvido a pai, a mãe, irmão, irmã, se não estiver dentro da palavra, amados. Mas contudo, a Bíblia não fala que é para você ter ódio. A Bíblia não fala que é para você crucificar, não é para você julgar seu irmão. Misericórdia. Quando que vocês vão começar a entrar dentro de prostíbulo, entrar dentro de hospital, entrar dentro de favela? Quando que vocês vão começar? Sabe por que vocês não vão? Porque a mente de vocês acusa que lá são os maiores pecadores. A maioria das pessoas que têm entendimento de hoje tem a mente de Jonas, amado. Jonas não queria entrar para aquela cidade para pregar porque sabia que Deus iria perdoar aquela cidade. Você está me entendendo? É triste, amados, é muito triste. Eu passei anos tentando botar a palavra na mente de papai, mas vocês acham que eu estava 100% vivendo o amor de Deus? Eu não estava, mas eu estava em falha. Só que a batalha é diária, não é uma vez que o Senhor falou, colocou na sua mente, que você, digamos assim, que você acha, que Deus falou com você, que você se converteu, e que você não vai mais pecar no outro dia. Você não pode praticar, meus amados. Você não pode praticar num ato ilícito, mas em pensamento. Vocês pecam, não tem esse que não peca. Por isso que a Bíblia fala, orai todo dia, toda hora, sem cessar, meus amados. Todo dia, toda hora, sem cessar. Fico muito feliz quando eu vejo um pregador na rua falando do amor de Deus como tem que ser fala, que Deus ele perdoa. Mas a pessoa ela pode continuar porque ela tem o livre-arbítrio, porque Deus respeita, porque Deus é amor. Deus chamou a pessoa para viver em paz, porém se ela morrer, ela vai para o inferno. Ela está condenada. É diferente, meus amados, de você chegar para uma pessoa, condenar o homossexual, você condenar a prostituta, você condenar o ladrão, você condenar o macumbeiro, o feiticeiro. Não, meus amados, você tem que chegar para o idólatra, você tem que chegar para o macumbeiro, bota ele sentado, meu amor. Vou falar do amor de Cristo para você. Deixa eu ver se está gravando aqui. O celular meu é meio ruim. É chamar ele no canto e falar do amor de Deus. Deus tem uma obra na sua vida. Jesus ele te ama, ele entregou a vida dele por você, meus amados. Mas você tem que tomar uma posição. Mel, sai daí, sai. Você tem que tomar uma posição. Porque se você continuar nessa vida, quando você descer a sepultura, Jesus fala que ainda que o homem ganhasse o mundo todo e vivesse uma maravilha, ele vai perder a alma. Então você tem que fazer uma conta, você tem que fazer uma balança. Se a pessoa começar a falar no que ela acha, no que ela pensa, pega as escrituras, amado, mostra as escrituras, fala do amor de Deus. Tem pessoas ainda que estão no coração ainda, Sabe quem que falou no inferno? O amor. Jesus é amor. Jesus é amor e falou que aquele que peca, corta a sua mão, corta o seu pé, para que você não vá no inferno. Que você sabe que a imagem que vocês estão passando é que o Deus desse século ama ama todo esse mundo, que é o diabo. A imagem que vocês estão passando é que Satanás é o Deus desse século, que ele ama todos vocês, e eles estão dando o que vocês querem.
É essa mensagem que vocês estão passando, amado. Porque a pessoa escuta você falar de Deus e vê o ódio na sua mente, vê você falando do inferno, vê você julgando, porque a maioria julga, amado. A sabedoria de você sair para a rua e você tentar falar do amor de Deus. Olha, amados, que diferença. Você falar uma mensagem dessa, que Deus se arrependeu, perdoou a cidade de Nínive. A Bíblia fala que, e veio a palavra do Senhor a Jonas: levanta-te, vai a essa grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu à minha presença. Deus estava feliz, amado? Não estava. Deus está virado. Determinou que em 40 dias ia exterminar a cidade toda. Exterminou? Não. Tinha poder para exterminar? Tinha. Exterminou? Não. Porque a cidade se arrependeu. E Jonas falou, pregou o amor de Deus, e Jonas sabia que Deus ia perdoar. Porque a palavra fala, mas Deus ele não se alegra de ver o ímpio torrando no fogo do inferno. E ele deseja que o ímpio se converta. Enquanto a vida, há esperança.